O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Como aconteceu nos dias de Noé, assim também acontecerá nos dias do Filho do Homem. Eles comiam, bebiam, casavam-se e se davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então chegou o dilúvio e fez morrer todos eles. Acontecerá como nos dias de Ló: comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, Deus fez chover fogo e enxofre do céu e fez morrer todos. O mesmo acontecerá no dia em que o Filho do Homem for revelado. Nesse dia, quem estiver no terraço, não desça para apanhar os bens que estão em sua casa. E quem estiver nos campos, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem procura ganhar a sua vida vai perdê-la, e quem a perde vai conservá-la. Eu vos digo, nessa noite 2 estarão numa cama, um será tomado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo juntas, uma será tomada e a outra será deixada. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. Os discípulos perguntaram: Senhor, onde acontecerá isso? Jesus respondeu: Onde estiver o cadáver, aí se reunirão os abutres. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Esta liturgia desta sexta-feira da 32ª semana do tempo comum, em que celebramos hoje a memória de São Josafá, geralmente, quando o ano litúrgico vai se encerrando, nós estamos, portanto, há 2 semanas que faltam para o encerramento deste ano litúrgico e entraremos no novo ano litúrgico. A liturgia fala do juízo final, fala do juízo particular que todos nós vamos ter quando comparecermos diante de Deus. E Nosso Senhor hoje, no Evangelho, chama a atenção justamente para o momento inusitado da visita de Deus e do castigo também. E o quanto nós, se não estivermos com os olhos postos na sabedoria e vivendo da sabedoria, nós corremos o risco de estarmos apegados a esta terra e seremos pegos desprevenidos. E é o que a liturgia de hoje vai nos ensinar, o quanto nós devemos estar atentos para o momento da chegada de Deus no nosso juízo particular, que é breve, que vai ser breve, vai ser logo. Ninguém pense que vai viver mais de 100 anos, porque se já nascemos, pode ser. Tem alguns que chegam até a 120 anos, parece que o mais velho do mundo tem mais ou menos essa idade. Mas é provável que não cheguemos a viver 100 anos, portanto, acontecerá logo conosco este momento em que seremos julgados por Deus e deveremos prestar contas da nossa existência, da nossa vida. E, portanto, a liturgia de hoje fala também do prêmio e do castigo, fala do juízo final, fala do juízo particular, que vai ser logo para cada um de nós, ainda que seja daqui a 100 anos, em comparação com os 5.000 anos, mais ou menos, de história antes de Cristo, e mais ou menos 2.000 anos, 2021 anos depois do nascimento de Nosso Senhor. 100 anos não é nada, então é próximo para nós, ainda que fôssemos morrer daqui a 100 anos. Portanto, devemos considerar o quanto devemos pedir a Nossa Senhora, por meio dela, a Nosso Senhor Jesus Cristo,
a graça de não vivermos em função das coisas materiais que nos cercam, mesmo vivendo em torno das maravilhas que Deus pôs no universo, como nós podemos ver nos Salmos. Os céus proclamam a glória do Senhor, o firmamento mostra as belezas de Deus. Tudo que nós vemos na criação, na natureza, nos fascinam, nos deixam completamente absortos, às vezes, contemplando as maravilhas de Deus. No entanto, nós não podemos ficar só nisso, como vai nos ensinar o livro da sabedoria, porque tudo o que existe, que foi, portanto, criado por Deus, tem a sua razão de ser em função da glória de Deus. E nós, quando contemplamos essas maravilhas, devemos logo pensar em quem as fez, pensar em Deus e fazer com que as nossas intenções, com que o nosso coração voe para Deus e, portanto, não fique apegado naquilo e, portanto, não sejamos insensatos. É o que o livro da sabedoria vai dizer. São insensatos por natureza todos os homens que ignoram a Deus. Então, se nós vermos as maravilhas que Deus fez, que Ele pôs na criação como meio para que nós pudéssemos encontrá-lo, e nós ficamos nisso, nós somos insensatos. Os que, partindo dos bens visíveis, não foram capazes de conhecer aquele que é. Ou seja, tudo que Deus pôs no universo são reflexos da grandeza dele. E quando nós contemplamos essas maravilhas, o nosso coração deve se abrir e se voltar para Deus, para, portanto, o sobrenatural, para a vida eterna, para encontrarmos a Ele face a face, porque é o que Ele quer nos dar. Ele colocou as maravilhas na criação para que nós, admirando essas maravilhas, pudéssemos subir até Ele e querermos, desejarmos com toda a alma vê-lo face a face. E é o que Ele quer nos dar. Nem tão pouco pela consideração das obras, chegaram a conhecer o artífice. Ou seja, nós temos nos povos antigos, depois que Adão e Eva saíram do paraíso, temos já o primeiro pecado de Caim, matando o seu irmão Abel, e aí uma raça de maus começou a povoar a terra também, os descendentes de Caim, e começaram a desviar completamente a adoração a Deus e procuraram adorar os astros, adorar, etc., a criação. Tomaram por deuses, por governadores do mundo, o fogo e o vento, o ar fugidio, o giro das estrelas, a água impetuosa, os luzeiros do dia. E às vezes, quando consideramos isso, alguns começam a sorrir. Nossa, que absurdo, né? São Paulo até ridiculariza numa de suas cartas, falando que eles cortavam uma árvore e de uma parte da árvore faziam um deus e de um outro toco, uma outra parte da árvore, faziam um banco. Sentavam no banco que eles tinham cortado da mesma árvore que eles tinham feito um deus. Ridículo. E, no entanto, isso pode acontecer conosco, se nós ficarmos voltados para as coisas materiais, para o nosso egoísmo, e não vivermos em função da nossa visão de Deus face a face, a qual somos chamados a ver. E é o que nosso Senhor diz no Evangelho, a respeito do que acontecerá. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos, como aconteceu nos dias de Noé, nosso Senhor vai dar o exemplo do castigo do dilúvio. Assim também acontecerá nos dias do Filho do Homem. Eles comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Ou seja, com exceção de Noé, os outros ignoravam que Deus podia visitá-los a qualquer momento. E nosso Senhor fala da forma inusitada do castigo. No entanto, Noé viveu durante 100 anos avisando do dilúvio. Portanto, Deus não quer nos pegar desprevenidos. Deus quer sempre avisar com muita antecedência o que devemos fazer, o que devemos evitar. Noé, 100 anos, construiu a arca. O que adiantou? Eles comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, estavam voltados para os seus prazeres, para a sua vida material. E como estamos nós? Será que nós vivemos em função
de encontrarmos com Deus a qualquer momento, ou nós vivemos em função da nossa vida material e estamos apegados às coisas desta terra. Então chegou o dilúvio e fez morrer todos eles, no dia que Noé entrou na arca. Depois nosso Senhor ainda continua: acontecerá como nos dias de Ló, comiam e bebiam, e os homens, a humanidade já tinha progredido no tempo de Ló, porque já tinha um comércio tremendo, compravam e vendiam, plantavam e construíam, já tinham técnicas melhores, já tinham avançado na ciência, mas tinham se esquecido de Deus. E o que aconteceu? Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, Deus fez chover fogo e enxofre do céu e fez morrer todos. Então, o primeiro castigo com a água, esse já é enxofre e fogo, e fez morrer todos. O mesmo acontecerá no dia em que o Filho do Homem for revelado. Então, a liturgia de hoje nos convida a vivermos continuamente na espera deste dia em que o Filho do Homem será revelado. Revelado para quem? Para o mundo? Também, mas para cada um de nós no dia em que nós morremos. Porque o Evangelho termina mostrando que o nosso julgamento particular acontecerá no momento em que nós morrermos. Onde estiver o cadáver, aí se reunirão os abutres. Portanto, devemos estar preparados para não sermos pegos de surpresa e não ficarmos apegados na hora do que vier o castigo. Em vez de nos preocuparmos em pedir perdão dos nossos pecados, reconhecer as nossas faltas, as nossas misérias, procurar fazer uma boa confissão, ficarmos apegados a alguma coisa material, a alguma pessoa, isso e aquilo. Quantas pessoas estão prestes a se encontrarem com Deus e se esquecem que o principal nessa hora não é descer do terraço, não é buscar as coisas materiais, não é voltar, olhar para trás, voltar do campo, não é, portanto, ficar apegados nas coisas materiais. Esquece tudo que ficou para trás e olha para Deus, se não levou uma vida santa e, portanto, não está preparado para esse encontro com Deus. É o momento de se arrepender, de pedir perdão e pensar somente em Deus e no sobrenatural, confiando na misericórdia divina e não ficar apegado a essas coisas. É isso que a liturgia de hoje nos convida a considerarmos o quanto é séria a nossa vida e o quanto nós devemos ser sábios e não insensatos, como vai nos ensinar o livro da sabedoria. Não devemos ficar maravilhados com as coisas que Deus fez apenas em função do nosso proveito, do nosso interesse egoístico, mas nós devemos olhar as maravilhas de Deus e voar até Ele e estarmos dispostos a desprendermos-nos de nós mesmos, porque quem apegar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida vai conservá-la. O que significa isso? Que eu devo viver em função de fazer bem aos outros e não ficar apegado às minhas coisinhas, à minha vida, mesmo à minha saúde, a tudo que é meu, e me esquecer de Deus. O que eu devo fazer? Desapegar-me. Ah, mas aí eu vou perder minha vida, eu vou deixar de aproveitar. Ora, aqueles que perdem a sua vida por amor de Deus e têm a intenção do coração voltada para as coisas do alto, esse ganha a sua vida, ainda que tenha a sua vida consumida em favor do próximo e, portanto, vivendo em função da glória de Deus e não em função do comodismo, do egoísmo, da preguiça, não. Vivendo em função daquilo que interessa, que é a nossa salvação eterna. Aí sim seremos sábios e proclamaremos as maravilhas de Deus, não só nesta terra, mas também no céu por toda a eternidade. Peçamos a São Josafá, que foi mártir e um grande bispo da Ucrânia e que manteve a união da igreja com a cátedra de Pedro, da igreja do rito oriental, na Ucrânia, e foi um grande batalhador pela fé. Peçamos a intercessão dele para que possamos também ser fiéis inteiramente às graças de Deus e não vivermos apegados às coisas da terra, mas voltados para o céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.